Romanos capítulo 6. Quem tem dificuldade, levanta sua mão, o obreiro vai até você. Depois disso, os obreiros podem sentar também. Nós vamos falar hoje sobre a justificação e sobre a santificação por intermédio de Cristo Jesus e segundo a palavra da verdade. O livro de Romanos, você já conhece, uma vez a gente já até anunciou esse versículo algumas vezes aqui em cima do altar, sobre aqueles que vivem no pecado e podem dizer: vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante. Todos já ouviram esse versículo, sim ou não? Mas nós vamos falar sobre o texto e o contexto dessa passagem, desse capítulo, e não do versículo. Nós vamos mostrar por que Paulo ele relata na igreja aos romanos, ou na igreja de Roma, porque a igreja de Roma se estabelecia de que maneira? Fazendo com que o povo vivia em constante pecado, para que a graça de Deus era mais abundante sobre eles. Mas não era dessa maneira, porque quem tinha nascido de novo não podia viver no pecado. A igreja de Roma não via dessa forma. A igreja de Roma entendia que vivendo no pecado, a graça de Cristo, a graça irresistível permanecia de tal modo sobre eles, que eles eram libertos praticando erro e pecado. Mas como pode a gente que morremos por pecado voltar a praticar os mesmos? É ou não é? A mesma coisa que eu pergunto para a igreja quase todo culto: tem certeza que vocês nasceram de novo, pessoal? Sim, pastor, nós nascemos de novo. Mas por que voltam a praticar os mesmos erros? Por que voltam a praticar os mesmos pecados? Isso não é sinal de pessoas que nasceram de novo. Isso não é sinal de pessoas que tiveram realmente a justificação pela fé. Justificação. O que é justificação? Alguém sabe? Justificação é perdão e a limpeza de toda a minha culpa. Culpa do homem. É uma limpeza, e uma limpeza de toda a minha culpa que o homem atribuiu por ser pecador da primeira queda de Adão. Como a gente sempre fala, que o pecado entrou no mundo pelo primeiro homem. Isso está no próprio livro de Romanos capítulo 5, 12. Você pode ler em casa, pode marcar. Que pelo primeiro Adão veio o pecado, mas pelo segundo Adão veio a graça. O pecado entrou no mundo, se estabeleceu no mundo, na vida do homem pela primeira queda. Primeiro pecado original, que é desobediência. Nós estamos estudando isso já faz tempo. E a desobediência na vida do homem fez ver que o homem é totalmente depravado. Nele não há argumento de fé salvadora por ele mesmo. Ele não pode salvar por ele mesmo, e muito menos pelas suas obras, porque ele é mau. A Bíblia mesmo fala em Romanos capítulo 3, que todos se extraviaram e se tornaram inúteis. O que é uma pessoa inútil? Não serve para nada, meu Deus. Todos se extraviaram, todos, gregos, judeus, gentios, todos se extraviaram, se tornaram inúteis e carecem da misericórdia de Deus. Todos precisam da misericórdia de Deus. A justificação por Cristo Jesus na nossa vida vem porque o homem precisa de uma limpeza espiritual, e a culpa que era atribuída a mim foi atribuída em Cristo na cruz. Ele nos justificou. A justificação pela fé estava em Cristo, veio na vida do homem para ser salvo por intermédio da graça. Estão entendendo, pessoal? Ou seja, Cristo pagou o preço dos meus pecados. Um homem santo, puro, irrepreensível, um homem sem iniquidade, mas se tornou o próprio pecado para salvar a humanidade. Porque se não fosse assim, se não fora desse jeito, todo homem hoje não estaria mais aqui, estaria pagando o preço pela sua iniquidade, pela sua depravação, porque a mente do homem é má e constante. O livro de Gênesis fala sobre isso. Justificação, perdão, não está na Bíblia, olha para cá um minutinho. Perdão, a limpeza de toda a minha culpa e penalidade merecida pelos pecados cometidos, através da fé em Cristo Jesus, que assumiu a culpa pelos meus pecados e pagou o preço morrendo em meu lugar. Gálatas capítulo 2:16 fala isso. Isso leva à salvação. Salvação somente por intermédio de quem? Então já o homem não tem condição de ser salvo, não é? Por ele mesmo.
Você vê muitas igrejas pregando que o homem tem até a igreja, vamos dizer, com a teologia arminiana, que diz que o homem não é totalmente depravado, há coisa boa nele. Então a Bíblia está mentindo. Se a Bíblia diz que não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há um sequer, não há um justo sequer debaixo dos céus, não há um sequer, meu Deus. Aonde que o homem pode ser metade boa e metade ruim? A natureza do homem já é ruim desde a sua mocidade, desde o seu nascimento. Nós vamos ver em Romanos capítulo 6, que a igreja de Roma enfatizava muito o pecado, e Paulo tinha que bater nessa tecla, porque viraria uma igreja carnal, uma igreja segundo os rudimentos do homem, segundo os rudimentos mundanos. Se o pastor que não prega contra o pecado no altar, ele já está compactuando com o erro do povo. Fazendo isso, tanto o povo sendo condenado, ele também é condenado, porque o sangue daqueles membros que morreram e foram condenados ao Sheol virá sobre a cabeça do homem que era para proferir a verdade sobre ele, mas não pregaram. Por isso que eu digo, não tenha medo de pregar a verdade. Perca amigos, mas não perca a sua salvação. A Bíblia mesmo fala isso, que você vendo um homem cair em iniquidade e você não avisa, meu amigo, a pessoa vai morrer, o sangue dela vai vir sobre a sua cabeça. Isso está aí no livro de Ezequiel capítulo 33 ou capítulo 13, não me lembro. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo fala o quê? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. Eu vou ler tudo para depois explicar. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha para cá um minutinho. No capítulo 6 mostra que somos livres do pecado por intermédio da graça, somos salvos da condenação futura pela graça irresistível de Cristo Jesus, a qual o homem não tem merecimento. A culpa era minha e não dele, a culpa era do homem e não de Cristo. Mas Cristo foi oferecido em sacrifício vivo, como um cordeiro imolado, a não ser, como a gente sempre fala, que é o real motivo da Páscoa. O que é Páscoa? É um cordeiro que foi imolado em prol de um sacrifício, aonde o sangue era passado nas ombreiras da porta, aonde que, se esse sangue não tivesse numa porta, passava o espírito da morte e matava todos os primogênitos. O que tem a ver com Cristo? O sangue de Cristo liberta de todo pecado. Aqueles que não têm
aqueles que não têm a marca do sangue na sua vida, passa o espírito da morte e mata a pessoa. Por isso que a Bíblia mesmo diz que aqueles que estão mortos para o pecado. Não está falando da morte física, está falando da pessoa que não tem mais conceito, a pessoa que não tem mais vida dentro dela. Ela anda morta, ela anda, até tem vontade de buscar Deus, mas não consegue mais, está morta. O pecado já tomou conta. Mas Paulo fala assim, os judeus falam: que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado? Nós vamos continuar praticando o pecado, os erros do passado, ou até os erros de agora, para que a graça de Cristo, Paulo, a quanto você tanto prega, seja mais abundante? De maneira nenhuma, não pode. Paulo mesmo fala: não pode vocês que estão falando que morreram para o pecado, ainda continuar vivendo o mesmo. A marca que existe na vida de um cristão, não é porque ele erra, não é porque ele peca, mas é porque ele foge do pecado. Não deis lugar ao diabo, a Bíblia fala isso. Fugir da aparência do mal. Aonde você sabe que você vai cair, não permaneça, saia dali. Por isso que a Bíblia diz em Salmos capítulo 1: bem-aventurado o homem, ou mais que feliz o homem ou varão, que não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer é na lei de Deus. Ou seja, eu não posso andar no caminho dos pecadores, senão eu estou vomitando, como diz a própria palavra. Pode o cão voltar ao seu vômito? Pode a porca lavada voltar à sua sujeira? Pode? Pode. Aqueles que outrora estavam dentro da igreja, ouviram a palavra da verdade e rejeitaram a verdade, praticando os mesmos pecados, estão voltando para o seu vômito. Foram lavados pelo sabão do lavandeiro, foram lavados pela água que jorra do trono, foram lavados. Mas a Bíblia mesmo fala que aqueles que foram lavados pela palavra, outrora foram regenerados pelo Espírito Santo e rejeitaram a verdade, é impossível que retorne para o arrependimento, antes fazendo com que Cristo seja crucificado novamente e o vos coloque em vitupério, em vergonha, em escárnio, em escassez. Coloca a própria crucificação de Cristo, que outrora estava morto naquela cruz, pagando a minha culpa, os meus erros, os meus pecados. Estou falando que Cristo é mentiroso. Se eu estou na igreja hoje ouvindo essa palavra e estou falando assim: não, pastor, eu nasci de novo, não há mais condenação sobre a minha vida, eu não tenho mais árduo do pecado dentro de mim, mas está praticando as mesmas coisas lá fora. Mas que Cristo que te libertou, meu Deus, que Cristo que te santificou, que Cristo que te justificou. Se Ele pagou o preço da culpa, já não tem mais culpa sobre a minha vida. Pela graça, isso é pela graça, porque todo homem é depravado, e estou praticando os mesmos erros, então eu estou chamando Jesus de mentiroso? É ou não é? Então não há mais, meu amigo, não há mais o que o homem possa fazer, porque ele é só salvo realmente por intermédio de Cristo Jesus. Isso está no capítulo 1, no versículo 1. O versículo 3 fala assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus somos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quem aqui já foi batizado nas águas? Levanta a mão. Quem foi batizado nas águas? O que é o batismo das águas? Remissão de pecado. Até a igreja católica eles oram isso, né? Na remissão do pecado, na vida eterna, amém. Eu não sei essa oração, é o credo, né? Ou seja, até a igreja católica ensina isso. Se fomos batizados para a remissão dos nossos pecados. E se fomos batizados com Ele, a Bíblia diz: se fomos batizados com Ele, nós vamos ressuscitar juntamente em novidade de vida. A teologia neopentecostal, da teologia da prosperidade, mostra que uma pessoa que nasce em novidade de vida, mostra que Deus quer dar o melhor para ela nessa terra, quer que ela seja bem sucedida, quer que a pessoa seja uma pessoa de bonança, uma pessoa com um bom status. Mas não é disso que a palavra está falando.
Se Ele quer que você ande em novidade de vida, é que você seja um novo ser, um novo homem, porque a própria palavra mesmo diz que o velho homem foi morto no batismo, está morto, não pode voltar de novo. Se eu matei o velho homem no batismo, o velho homem que se refere ao primeiro Adão, não tem como eu trazer ele de novo para dentro de mim, meu Deus. Se eu creio que eu fui ressuscitado em Cristo, em novidade de vida, eu tenho que andar em novidade de vida, eu tenho que ser um novo homem, uma nova mulher. Quando a Bíblia diz que falarão novas línguas, não está falando na língua dos anjos, aquela coisa arada toda que eles falam, é ou não é? Falarão novas línguas. Se eu chamava palavras torpes, se saía da minha boca palavras, meu amigo, que não convém com a palavra de Deus, hoje vai mudar o meu vocabulário, hoje eu vou andar diferente. Se eu andava na roda de amigos escárnios, pecadores, hoje eu vou querer andar no meio daqueles que têm a presença de Deus. Eu estou andando em novidade de vida, eu estou buscando um novo campo para mim poder habitar, eu estou buscando uma nova vida, um novo pensamento, uma nova maneira de viver, mas tudo isso baseado na palavra. A nova maneira de viver é sabendo que eu posso passar por tudo, pelo meio do deserto, eu posso sofrer as consequências da fidelidade, mas eu sei que aquele que me prometeu, segundo a promessa da verdade, não pode mentir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não pode se arrepender do que Ele falou na palavra, jamais. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, é ou não é? Ele se arrepende sim, mas Ele falou que iria destruir o homem, sim ou não? Mas o homem está sendo destruído pela sua própria vontade, pela sua própria concupiscência. Por isso que a Bíblia enfatiza: um homem que está vivendo no pecado, ele é considerado como um homem morto, não tem vida, meu Deus. Por isso que eu sempre falo, eu prego para pessoas pessoas mortas. Nós pregamos para pessoas mortas, que estão mortos nos seus pecados, nos seus delitos, pessoas que estão mortas nas suas depravações. Pastor, eu ressuscitei juntamente com Cristo, então o velho homem tem que estar morto, não pode ter resquício do velho homem, nada. Ou ele morreu completamente, ou você nem viveu. Ou o velho homem morreu totalmente e foi juntamente com a água do batismo para o inferno, para onde seja, para onde ele foi. Eu ressuscitei juntamente com ele, eu tenho que ser uma nova pessoa, eu tenho que espelhar Cristo, eu tenho que ser segundo a semelhança, a imagem de Cristo, do próprio Deus, uma imagem incorruptível, uma imagem que não tem sujeira, não tem corrupção, um homem honesto e reto, um homem que se assemelha a Cristo no falar, no caminhar, em expressar suas atitudes. Ele não fala nada segundo as suas vontades, ele fala tudo baseado na verdade, tudo na palavra, meu Deus. Olha o que a palavra fala: a depravação total criou homens mortos, mas a graça irresistível trouxe vida aonde não tinha vida, trouxe luz aonde habitava as trevas. A graça de Cristo penetrou em corações mortos como o nosso, mas trouxe vida pela pregação da palavra, pregação da verdade. Amém? Estão entendendo, gente? Ou o frio está... Vamos lá. Versículo... O 5 a gente já leu, né? Então vamos para o 7. É o 7 agora. No versículo 6, para enfatizar de novo: sabendo isso, 6, sabendo isso, que foi crucificado com ele. Foi crucificado com quem? Com ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Ele não está falando aqui que o corpo do pecado seja apenas adormecido, ou seja apenas colocado numa ala onde ele possa... Foi destruído, não pode voltar a mesma coisa, meu Deus. Sabendo que o corpo do pecado foi destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, porquanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo
A Bíblia mesmo fala que aqueles que morreram para o pecado, segundo a crucificação de Cristo, e ressuscitou juntamente com Ele, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Não tem mais. Se tem pessoas aqui que caem toda a vida no mesmo erro, toda a vida no mesmo pecado, sempre caindo na mesmice da concupiscência do seu coração, e dizem assim: pastor, eu estou lutando, eu não consigo, eu já fiz de tudo. Meu amigo, cuidado, porque você não foi crucificado com Ele, e muito menos ressuscitado. Paulo mesmo disse: só tem o que a gente prega, que é Cristo ressuscitado, Cristo regenerado, Cristo ressurreto, meu Deus. Somente Ele é a pregação do ministério de Paulo. Não há outro fundamento a qual já foi posto, que é Cristo Jesus. Paulo diz: mas mesmo que um anjo do céu descesse e pregasse outro evangelho, fora esse que já tem sido pregado, o qual que nós estamos pregando, considere-o anátema, amaldiçoado. Não existe outro evangelho, só tem esse. Mostra homens que morreram para o pecado e foram regenerados, segundo a justificação pela fé, mas mostra homens que por uma aparência, por um momento dizem: o pecado não tem mais domínio sobre mim, mas quando praticam o mesmo já não causa mais constrangimento. Não morreu para o pecado e muito menos foi crucificado com Cristo. Está vivendo a vida dele, está vivendo no velho homem, está vivendo no pecado original, na desobediência, está vivendo na carne, enfatizando uma coisa que não vive. Você pode ver que a própria palavra de Deus fala isso, meu Deus. Para que nós possamos ser conhecidos como verdadeiros cristãos, nós temos que morrer para o nosso erro, e não podemos voltar a praticar os mesmos. É isso que a palavra está falando. Nós temos que não podemos se deixar dominar pelos mesmos. Isso Paulo está falando para os romanos. Vem cá, vocês têm certeza que vocês nasceram mesmo? Vocês têm certeza que vocês foram crucificados com Cristo? Vocês têm certeza mesmo que vocês, nos seus velhos homens, nos seus velhos hábitos, nas suas velhas manias, vocês têm sido crucificados com eles mesmo? Porque não parece. Vocês estão fazendo as mesmas coisas, vocês estão colocando a Cristo a vitupério, vocês estão chamando Cristo que ressuscitou dos mortos como se fosse um mentiroso. Vocês estão dizendo que a crucificação é nula. Não existe. Todos aqui creem que Cristo foi crucificado e ressuscitou, pessoal? Sim ou não? Mas eu sei que muitos falam da boca para fora. Sabe por quê? Porque pela atitude negam a Cristo ressuscitado. Pelas suas atitudes negam que Cristo ressuscitou. Paulo está falando isso para a igreja de Roma. Vocês têm certeza mesmo que Cristo foi crucificado? E os seus velhos... Temos, Paulo. Vocês são mentirosos. Vocês estão mentindo. Não foi para isso que Cristo ressuscitou, para vocês viverem de aparência dentro de uma igreja. Cristo ressuscitou para que os vossos pecados sejam destruídos no corpo morto de vocês, no coração que vive de luto. Tem que matar de vez o velho homem, não pode deixar o mesmo ressuscitar. Amém? Aí ele diz assim, versículo 12, Romanos 6,12: não reine, portanto, olha só, não reine, portanto, o pecado em vosso coração mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Paulo está falando que nós não podemos usar do nosso corpo para praticar pecado diretamente com ele. A prostituição, o adultério. Quando um homem se deita com outra mulher sendo casado, ele está cometendo pecado com o seu próprio corpo, com o corpo dele. Quando ele peca em imoralidade sexual, meu Deus, está pecando contra o seu próprio. Quando ele observa vídeos inapropriados na internet e ele vai se esvaziar da sua sedução sexual naquele momento, está praticando pecado contra o seu próprio corpo. Pastor, eu não consigo. Claro que consegue, é só você se alimentar da palavra e deixar o mundo de lado. Se você se alimenta daquilo, é porque você está recebendo, é ou não é?
Tem gente que fala assim: ó, pastor, eu estou num grupo aí do WhatsApp, eles mandam, eu nem vejo. Ah, meu amigo, se eu fosse você, eu saía do grupo de vez. Não deis lugar ao diabo. A Bíblia mesmo fala isso. Eu, por exemplo, só tenho grupo da igreja no meu celular, somente da igreja. Quando alguém me coloca em grupo, eu já saio, porque eu sei que uma hora ou outra eles podem enviar uma porcaria ali. É ou não é? Nem todo mundo tem um pensamento que a gente tem. O mundo deles é diferente do nosso. Nós vivemos para Cristo, nós respiramos Cristo. A nossa vida está voltada no Evangelho de Cristo. O que eles pensam a nosso respeito não interessa. Nós queremos ser conhecidos por Cristo, por Ele. Se o homem iníquo, o homem da terra, o homem mortal, não conhece a gente como homem de Deus, para mim não me importa, porque eu não quero que Deus olhe para mim e diz: você tem nome que vive, mas você está morto. Eu quero que Ele olhe para mim: você pensa que está morto, mas você está vivo. Amém? Isso tem que acontecer na nossa igreja, meu Deus. Deus não pode olhar para a igreja sem mácula e dizer assim: olha, você tem nome que vive, mas você está morto. Você está morto. E confirma também para os que estavam para morrer. O povo que ouve heresia, que ouve uma palavra estragada, uma palavra podre, meu Deus, Deus manda confirmar também a verdadeira palavra. Se eu estava para morrer, eu tenho que confirmar para vocês também. Pessoal, o Evangelho de Cristo vai além do que pensamos ou imaginamos, não é da nossa maneira. Cristo já estabeleceu um culto racional a Ele, um culto verdadeiro. Cristo já mostrou, segundo a presciência e a palavra da verdade, a maneira que temos que exercer um culto verdadeiro a Ele. Até as nossas orações a gente tem que saber fazer, meu Deus. Até os nossos jejuns que nós fizemos a Deus tem que ser da maneira que glorifica a Ele. Nada por mim, tudo por Ele. Tudo tem que ser por Ele. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, porém fazei tudo para a glória de Deus. Se você vai comer, come para a glória de Deus. Se você vai beber, beba para a glória de Deus. Quer façais qualquer outra coisa, porém fazei tudo para a glória de Deus. A vida do homem é instituída e instruída para glorificar a Deus. Independente do que nós fizemos, tudo tem que ser voltado para a glória dele. Tudo que nós fizemos nessa terra, se evangelizamos alguém, a pessoa veio para a igreja e ouviu a palavra da verdade, a glória tem que ser dada para Ele. É Ele que salva e é Ele que escolhe e que chama. Nós somos usados como um instrumento e ferramenta na mão de Cristo. Amém? Então não se regozije ou não se vanglorie quando uma pessoa vem para a igreja porque você convidou. Fato, pastor, eu fico muito feliz. Eu também. Mas não diz ela veio porque eu preguei. Não, não, meu amigo. Ninguém vai ao Pai se por Ele não for chamado. A Bíblia fala isso. A própria palavra fala isso, que é Deus que atribui dentro da igreja aqueles que havia de ser salvos. Amém? Aí diz assim o último versículo, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim do que? Da graça. Quando eu estou debaixo da lei, o que é a lei, pastor? Tudo que a lei me imputava como justiça, a lei imputava como justiça. Velho Testamento, a fé mosaica ou a lei mosaica que era atribuída no tempo de Moisés, isso tudo foi abolido. Hoje vivemos pela graça. No tempo você podia matar, era reino contra reino, era rei contra rei. Abraão mandou matar, Abraão matou, Moisés matou, né? Todos os homens do passado, Elias matou, os profetas de Baal. Então todos esses homens estavam debaixo da lei. Se a lei mandava não matar, eles também erraram na lei. Por isso que a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo da lei, porque se nós tivermos que estar debaixo da lei, nós já seríamos condenados há muito tempo, porque pela lei ninguém se salva. Ou não é? Pela lei é impossível alguém se salvar, meu Deus. Mas estamos debaixo da graça. Se Cristo te chamou, Ele te chamou para santificação. O que é santificação, pastor? É apenas eu orar? Apenas eu jejuar? Não, primeiro Ele te santifica, depois Ele te justifica. Justificação, vamos frisar de novo, a culpa minha foi atribuída na cruz por Cristo. Ele pagou o preço por mim. E o que é santificação? Este é o resultado, não está na Bíblia, este é o resultado da salvação. É a transformação da natureza humana
para a natureza divina. Isso está em 2 Pedro 1, 2, 4, que fala sobre a santificação, e 1 Pedro 1, 15 ao 16, e Mateus 5, 48, que diz que temos que ser santo porque Ele é. Nós pregamos semana passada isso. Esse é um processo que é atribuído ao longo de nossa caminhada com Cristo, pois em obediência ao Espírito Santo me purifico das obras da carne e apresento os frutos do Espírito. Santificação mostra o quê? Um homem regenerado, que matou a carne, mas começou a apresentar obras do Espírito, frutos do Espírito, obediência. A santificação mostra homens que foram lavados pela palavra da verdade. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Ou seja, a santificação tira o mundo de dentro do homem. A santificação tira o desejo do mundo de dentro do homem. O homem não tem mais desejo, o homem está morto para o mundo. O pecado já não tem mais domínio sobre ele, e nós não temos mais poder, ou seja, a lei não tem mais poder sobre nós, a não ser estamos vivendo debaixo da graça. Você quer ver como uma pessoa ela não teria condição nenhuma de ser salvo no tempo da lei? Olha o que diz em Levítico, lá no comecinho, tem Gênesis, Êxodo, aí vem Levítico. Levítico capítulo 5, versículo 17. Paulo estava abordando sobre esses dois assuntos importantes na igreja, que se refere tanto à imoralidade quanto à questão da graça. Um povo que pecava, mas não conhecia o verdadeiro significado da graça, como acontece muito na igreja. Pastor, Deus me aceita como eu sou. Aonde está isso na Bíblia? É ou não é? Ele não te aceita do jeito que você é, não, mentira. Pastor, mas está escrito na palavra: vinde a mim como estais. Não está falando ali que Ele me aceita como eu sou? Vinde a mim como estais. Está morto no pecado, você está vivendo em constante pecado, vem até a Ele. Quando você se achega a Ele, Ele te regenera, Ele te lava, Ele te purifica, Ele te santifica, e depois Ele te justifica. E no final da sua vida, no século vindouro, Ele vai o quê? Glorificar. Primeiro Ele chama, depois Ele justifica, e depois Ele o quê? Acabei de falar, glorifica. É ou não é? No último dia subiremos com o corpo glorificado. Olha o que a palavra fala. Levítico 5,17 diz assim: olha como o homem não teria poder de ser salvo por ele mesmo. Levítico capítulo 5. Está lá, Gênesis, Êxodo, Levítico capítulo 5, versículo 17. Todos acharam? Diz assim: e se alguma pessoa fazer o quê? E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade. Olha para cá um minutinho. Olha o que a Bíblia fala em Levítico: que mesmo vocês pecando, cometendo pecado, e diz assim: pastor, eu não sabia que isso era pecado. Não interessa, vai ser culpado e condenado pelo que você tem feito. Não está falando isso? Hein, gente? Isso é no tempo da ignorância, isso é no tempo da lei. Todo homem que pecava no tempo dos mandamentos, no tempo da lei, a Bíblia diz que não importa se ele sabia ou se não sabia, se era inocente ou se não era inocente, seria culpado pelo tal ato que ele tinha praticado. Agora imagina isso nos nossos dias, meu Deus. Agora imagina isso na nossa vida. Tem pecado que você comete que você não sabe, é ou não é? Por exemplo, tem bastante gente, ou muita gente gosta de comer demais, né? É ou não é? Gosta ou não gosta? Isso aí a Bíblia condena, é pecado. A Bíblia condena isso. Tanta coisa que o homem faz, meu Deus, que ele não sabe que é pecado, mas é condenável. Mas se a gente tiver que ser culpado por todos os erros que a gente não soubemos que é erro, que é pecado, a gente já estaria no inferno há muito tempo. Por isso que no livro de Romanos capítulo 6 mostra que a lei não tem poder sobre a graça. A graça salva mediante a fé pecadores que não têm condições de ser salvos, mas tudo isso é por intermédio de Cristo Jesus, tudo por intermédio dele.
Estão entendendo, gente? Sim ou não? Então, pastor, eu nasci de novo, então não volte a praticar os mesmos erros. Pastor, eu tenho nojo do pecado. Quer saber se você nasceu de novo? É só você agora, nesse momento, lembrar do seu passado, de como você era quando era lá do mundo. Se você fala assim, oh, que saudade, né? Sai de ré, Satanás. Sai de ré. Foi isso que Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Agora, quando você olha para o seu passado e fala assim, pastor, eu tenho vergonha, eu tenho repugnância, eu tenho nojo do meu passado, eu não gosto nem de lembrar no que eu fiz no meu passado. Hoje eu sou uma nova criatura. Amém. Bem-aventurados sois vós. Amém. Bem-aventurado é você que nasceu de novo e é uma nova criatura. Agora não deixe que o velho homem nasça de novo dentro de você. Ressuscite o velho homem. Não, pastor, não posso ressuscitar o velho homem. Ele foi destruído nas águas do batismo, na remissão do pecado. E isso tudo não provém nada do homem, tudo é para a glória de Deus. Quem entendeu a palavra faz assim? Entenderam mesmo? Vamos aplaudir Jesus bem forte.